Para mim, a matemática sempre foi a melhor forma de enxergar o mundo. Eu sempre vi matemática em tudo, mas só ver não era suficiente. Eu precisava convencer meus alunos que não paravam de me perguntar para que serve a matemática. Então, eu senti o dever de mostrar como a matemática está em toda parte no dia a dia. Matemática em toda parte 2. Nada como uma caminhada para renovar as energias e espairecer. Pois é, às vezes fazer um exercício aparentemente cansativo pode ajudar a descansar. Para mim, uma boa caminhada entre as árvores também é uma chance de organizar os pensamentos. E muitas soluções para problemas difíceis acabam saindo de momentos assim. Dizem que a respiração intensa ajuda o cérebro a funcionar. O que eu sei com certeza é que, além de fazer essa caminhada, hoje eu quero entender como a matemática ajuda a gente a manter a saúde. Hoje eu vou caminhar com um homem elástico. Quer dizer, com meu amigo Anderson. Um cara que, ao contrário de mim, não tem medo de alongamento. Anderson, o que é melhor para a saúde, o alongamento ou a caminhada? As duas coisas caminham em conjunto. A caminhada mantém o seu corpo sempre esbelto, correto, e o alongamento nada mais é que manter a sua flexibilidade em dia. Quanto tempo um cara como eu precisa caminhar por dia? É recomendado que as pessoas iniciantes façam de 20 a 30 minutos de caminhada por dia. E eu posso caminhar todos os dias? Pode, com certeza. Quanto mais você caminhar, mais a sua saúde vai estar em dia. Um dos grandes benefícios dos exercícios físicos é que eles ativam a circulação. Mais circulação quer dizer que o sangue corre mais rápido e em maior quantidade nas veias e artérias. E mais oxigênio chega às células. Consequentemente, aumenta o metabolismo. Responsável por todo esse fluxo, o coração é um músculo muito forte que bombeia o sangue sob alta pressão por todo o corpo, através das veias e artérias, que compõem o sistema circulatório. E o sistema circulatório tem uma estrutura muito interessante. Se a gente olha bem para as artérias e veias, percebe que elas se ramificam em inúmeras arteríolas e vênulas, que por sua vez se ramificam de novo, e de novo e de novo, formando um padrão que se repete diversas vezes, até chegar aos vasos sanguíneos, com a espessura de um fio de cabelo. Isso também acontece nos intestinos, que têm em sua superfície bilhões de projeções no formato de um dedo, que se repetem em diferentes escalas. Esse padrão de repetição do macroscópico ao microscópico que a gente observa em alguns órgãos do corpo humano acontece, na verdade, em muitos outros fenômenos naturais. Por exemplo, o sistema solar pode ser visto como uma repetição de um átomo, em que o Sol é o núcleo e os planetas são os elétrons. Do macro ao micro, toda a natureza se repete em padrões, e existe uma área da matemática que estuda exatamente essas repetições, a geometria fractal. O fractal pode ser definido como um objeto geométrico em que cada uma das partes é semelhante ao objeto original. Apesar de parecerem complexos, os fractais estão bem presentes no nosso dia a dia. A estrutura dos nossos pulmões, por exemplo, é formada de fractais que ajudam a otimizar a absorção do ar que a gente respira, sem ocupar tanto espaço no tórax. Os fractais são mais uma demonstração de como o corpo humano é um sistema que conta com uma infinidade de formas e cada uma dessas formas é ideal para cumprir uma função específica dentro do funcionamento dessa máquina complexa e viva. Uma máquina tão complexa que fica difícil imaginar que possa existir alguma coisa semelhante no universo. Mas será que é impossível? Será que é possível existir em algum lugar do universo um ser semelhante ao ser humano, mas com 10 vezes o seu tamanho? Antes de responder a essa pergunta, a gente deve lembrar o que significa semelhante para a matemática. Estruturas semelhantes, matematicamente falando, são estruturas cujos componentes lineares correspondentes apresentam a mesma proporção. Além disso, se a razão de semelhança entre duas estruturas for igual a R, então a razão de semelhança das áreas dessas estruturas é igual a R ao quadrado. E a razão entre os volumes é igual a R ao cubo. Dito isso,
A gente deve lembrar que o fêmur, que é o maior osso do esqueleto humano, suporta um peso proporcional à área de sua seção transversal. Um ser 10 vezes maior que o ser humano teria a área da seção transversal do fêmur 100 vezes maior do que a nossa, mas seu peso seria 1000 vezes maior. Ou seja, esse alienígena gigante não poderia ficar de pé. Além disso, a superfície de absorção do intestino teria um aumento de 100 vezes, enquanto o volume de comida necessário para matar a fome de um bicho desse tamanho aumentaria 1000 vezes. Ou seja, ele teria que digerir 10 vezes mais do que a sua capacidade. Por isso, é pouco provável que ele se mantivesse vivo. O corpo é uma máquina perfeita. Quer dizer, o projeto é impecável. Mas máquinas podem dar defeito. A gente pode e deve fazer algumas coisas que ajudam a evitar os defeitos, como uma boa alimentação e exercícios físicos. Mesmo assim, é bom tomar cuidado. Como qualquer máquina, o ideal é levar o corpo para uma revisão de vez em quando. Quando a gente chega à idade adulta, o melhor é fazer um check-up todos os anos. A gente vai ao médico que indica uma série de exames para saber se a máquina está funcionando bem. E esses exames nada mais são do que formas de medir nossas funções vitais. E quando a gente fala em medir, a gente fala em matemática. Eu vou até o médico entender a matemática por trás dos exames. Hoje eu vou conversar com um cardiologista, Dr. Evandro, um cara que sabe escutar a voz do coração. Dr. Evandro, o que o coração dos seus pacientes diz para o senhor? Os corações, eles na realidade se manifestam quando com problema, com alguns tipos de sintomas, que pode ser uma dor no peito, pode ser falta de ar e cansaço, pode ser uma sensação de um disparo no peito, ou seja, o que a gente chama de palpitação. Quais são os principais exames que são feitos em um paciente? Os exames que são feitos nos pacientes, mais comumente, é o eletrocardiograma, exames de sangue e também o ultrassom do coração, chamado ecocardiograma, que é o exame para completar a sua avaliação cardiológica aqui. A medicina moderna tem vários instrumentos para monitorar diversos índices no corpo humano. A pressão arterial, o índice de glicose no sangue e a temperatura corporal são apenas alguns exemplos de índices que são monitorados frequentemente para indicar ou sinalizar algum tipo de desequilíbrio. Mas para saber se existe alguma coisa fora do normal, é preciso saber o que é normal. Esses valores normais foram sendo construídos ao longo da história da medicina e isso se deve, é claro, à matemática e, mais especificamente, à estatística. Para cada índice, são feitos registros relativos a uma amostra de indivíduos saudáveis. Dessa forma, é possível montar uma curva representando a frequência de cada índice. O índice mais comum é considerado o índice normal e saudável. Depois, basta calcular o desvio padrão desse grupo para chegar à faixa de desvio considerada normal e as faixas de desvio acima e abaixo do normal. Isso possibilita ao médico comparar o seu índice com uma tabela e dizer se sua glicose, seu colesterol ou seus triglicerídeos estão muito abaixo ou acima do normal. A medicina vem observando as doenças e comparando os índices dos indivíduos doentes com os índices dos indivíduos saudáveis. É a partir da busca por padrões na leitura desses índices e a sua relação com o comportamento do organismo como um todo que os médicos conseguem determinar se o aumento ou redução de um certo índice tem relação com as manifestações de determinada doença. Daí a importância de fazer exames regularmente. Os livros atuais de medicina têm milhares de doenças catalogadas e qualquer combinação de alterações nos índices pode indicar um mal específico e já conhecido pelos médicos. Dessa forma, os tratamentos tendem a ser mais rápidos e eficientes. O eletrocardiograma é um exame muito importante que registra a variação dos potenciais elétricos gerados pela atividade do coração e deve ser realizado anualmente, a partir dos 40 anos de idade. Difícil é imaginar o que significa aquele monte de riscos no papel que sai da máquina.
O coração é um músculo que está sempre em movimento e isso libera impulsos elétricos no corpo. O campo elétrico do coração irradia sua energia por toda a cavidade torácica e alcança a nossa pele. Por isso é que o médico coloca entre 6 e 12 eletrodos no torso. Cada um deles provoca um deslocamento no traço do eletrocardiograma, que marca em um papel a mudança de voltagem. A partir dos dados que ficam expostos com os traços elétricos descritos, o médico analisa a função cardíaca e compara com a média registrada como normal. Esse procedimento ajuda a reconhecer possíveis descompassos ou arritmias. No meu caso, nada foi detectado. Ainda bem. O ser humano observa e estuda o corpo desde as primeiras civilizações. Hoje, a gente tem máquinas avançadas que registram as atividades do organismo com muita precisão. Mas até chegar aqui foi um longo caminho e muitos outros métodos foram testados, quase sempre com a ajuda da matemática. Medir o corpo sempre foi muito importante para os humanos. No Antigo Egito, a estatura ideal de um homem correspondia a 19 vezes a medida do dedo médio do sacerdote. Na Grécia, a estatura ideal era 8 vezes a altura da cabeça do homem. Com o passar do tempo, a matemática ajudou o ser humano a construir medidas mais precisas do corpo. Uma dessas medidas, muito comum na medicina atual, é o cálculo do Índice de Massa Corpórea, o IMC. As bases do IMC foram estabelecidas ainda no século XIX, a partir dos estudos do estatístico belga Adolphe Quetelet, criador do índice Quetelet, que media a obesidade ao dividir o peso da pessoa pelo quadrado de sua altura. A partir da década de 80 do século XX, o IMC foi incorporado pela Organização Mundial de Saúde com a fórmula que a gente conhece hoje. O nosso amigo cardiologista está escrevendo um atestado médico para eu poder frequentar uma academia. É que na pressa do dia a dia, nem sempre dá para ir ao parque e caminhar entre as árvores, mas nem por isso eu vou parar de fazer exercícios físicos. Eu sei que só existe mente saudável se o corpo estiver saudável. Então eu tenho que manter a saúde em dia para ter fôlego de seguir investigando a matemática em toda parte.